galera investidora, aqui é Edmar Castro trazendo mais um vídeo sobre o mercado financeiro para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um setup, é daqueles setups para você que não tem muito tempo para operar, você vai operar ali no começo do dia, é uma operação por dia. Imagine fazer uma entrada por dia, uma operação que te dá em média aí acima de 60% de aproveitamento nas suas entradas. E asseguro para vocês que os 3 meses de backtest que eu fiz, que deu aí em média 50 pregões, nenhum deles nós ficamos negativo em relação ao nosso aporte. E aí, gostou do tema? Achou interessante? Você ainda não é inscrito no canal? Peço para você essa gentileza, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, dá aquela compartilhadinha com aquele seu amigo que está começando no mercado financeiro ou já opera no mercado financeiro, não tem consistência ainda e está buscando um operacional que te dê confiança, que te dê segurança para estar operando, então compartilha com ele. E a partir de agora, então, vamos falar desse operacional, vou mostrar para vocês quais são as regras de operação, vou apresentar para vocês as planilhas com resultados, inclusive tem aquela planilhinha, essa bem mais elaborada, para que você possa estar acompanhando seus trades. Se você achar interessante e quiser a planilha, deixa aqui no comentário o seu e-mail falando que quer a planilha, eu envio de imediato para que você possa fazer backtests, fazer os seus estudos, acompanhar os resultados desse setup também, tá? Então a partir de agora vou mostrar para vocês toda a configuração do gráfico, das entradas e asseguro que é uma operação bem simples, sem muita firula. Ela traz para você ali ponto de entrada, alvo, stop, como é que é feito todo o processo para estar operando o setup, certo? Então acompanha no vídeo que agora nós vamos aqui para a tela do meu computador. Muito bem, então pessoal, nós falamos aí então de resultados, agora eu vou falar especificamente desse setup, que é o setup de operação do segundo candle do dia. Eu vou apresentar para vocês um formato de operação simples, básico, que o simples vou falar para vocês, façam simples, com consciência, com conhecimento, vocês vão ver que funciona muito. Então aqui ó, vamos operar um gráfico sem média móvel, sem indicador, nós vamos operar de forma crua exatamente a movimentação dos candles dentro do gráfico. Então vou passar aqui as regrinhas para vocês entenderem como funciona exatamente. Olha só, setup do segundo candle do dia no M10, no gráfico de 10 minutos, tá? Mas o pessoal pergunta bastante, o tempo gráfico é o gráfico de 10 minutos. A entrada, como acontece a entrada nesse setup? No rompimento deste segundo candle, rompimento é se o próximo candle romper ele em 10 pontos para cima ou 10 pontos para baixo, para cima compra, para baixo venda. Uma vez rompido, o nosso alvo vai ser 100%, ou seja, nós vamos projetar o candle que deu entrada, nós vamos ver o tamanho dele e projetar. Se eu comprei, eu quero o tamanho dele para cima como alvo. Se eu vendi, eu quero o tamanho dele para baixo como alvo. O stop é, se você entrou vendendo, o stop vai ser a ponta superior do candle. Se você entrou comprando, o stop vai ser a parte inferior, a mínima do candle. O rompimento deve acontecer até o candle 3, tá? Rapidamente falando como é que é isso aqui, deixa eu achar ver se tem algum exemplo aqui. Vou falar grosso modo, né? Não tem um exemplo clássico. Imagine que lá, esse é o segundo candle do dia, aí abriu o próximo candle e ele não rompeu. Eu mantenho eu faço lá uma marcação. Eu gosto de fazer, eu faço uma marcação lá. E aí o que que acontece? Se os próximos candles foram abrindo aqui dentro e não romper nem para cima nem para baixo, eu vou contar 1, 2, até o terceiro candle, se ele romper, ainda considero. Nós vamos também ter a outra observação. O candle base deve ter no máximo, eu estou disposto a correr um risco de 300 pontos. Então, o tamanho máximo dele, já que ele vai ser o meu stop e meu alvo, o tamanho dele tem que ter no máximo 300 pontos. E aqui, eu vou corrigir aqui agora, o candle base deve ter na verdade aqui eu vou corrigir, o candle base deve ter o corpo de no mínimo 50 pontos. Tá? Vamos organizar aqui essas anotações. O que seria isso, gente? Olha só, para a gente não ter um candle igual esse daqui, ó. Esse candle aqui com um corpo muito pequeno e muito indefinido. Quando acontece esse tipo de candle, a possibilidade de stop é muito grande, porque você pode ser rompido para cima e voltar a estopar,
Da mesma forma, ao contrário, candles com corpo muito pequeno, o seu risco é maior na operação. Então, o corpo do candle é essa parte vermelha ou essa parte verde do candle. O que ela tem que ter? No mínimo, ela tem que ter 50 pontos. Então, antes de armar a minha operação, você pode vir parar o mouse em cima do candle e ele vai carregar aqui do lado direito, ó, variação, o tamanho do candle ali, ó, do corpo do candle. Esse tem 220. Esse vermelho aqui, ó, vai aparecer aqui para mim, olha lá, em vermelho, 65 pontos. Então tem que ter, essa numeração aqui tem que ter no mínimo 50 pontos para você estar operando, tá? Então regrinhas colocadas, entrada, alvo, stop e as observações. Ficou na dúvida? Dá uma pausa no vídeo, faz as anotações aí, pega essa anotação, cola do lado da sua mesa para que quando você for operar você tá atento a essas regras aqui, tá? Muito bem, dando uma olhadinha aqui onde nós vamos fazer as nossas anotações. Vocês já conhecem, nos meus vídeos aí eu sempre trago um backtest com a planilha. Essa aqui não é diferente, está um pouquinho mais elaborada, tá? Então eu fiz o backtest aqui, por exemplo, no mês de maio. O que aconteceu? Olha lá, no mês de maio está até aqui com 5 contratos, mas a gente sempre faz com um contrato. Aporte de R$500, um contrato. Como é que foi, como é que se comportou o setup neste mês? Tivemos aqui alguns stops, mas tivemos ganhos. E aí ficaram, o resumo, 13 operações positivas para 6 perdedoras. Aproveitamento de 68% do operacional. E em cima do aporte de R$500, um rendimento de 58%. Aqui do lado foram 1.440 pontos o saldo total no final do mês, R$288, isso para um contrato. Lembrando que você pode, se tiver um aporte maior, pode operar com mais contratos. Imagine que eu tenho aqui 2.500 disponível para colocar na corretora e operar esse setup. Então você poderia operar com 5 contratos. Vocês vão ver que o aproveitamento é o mesmo, o percentual de ganho é o mesmo, porém aqui os valores são diferentes. R$1.440 em cima dos 2.500 que você teria de aporte. No mês de junho, está aqui com 5 contratos também, aproveitamento caiu um pouco, vencedoras 10, perdedoras 6, 63%, baixou aí um pouquinho o percentual de aproveitamento do operacional. Contudo, o rendimento aqui ficou em 35% e em valores R$875. Eu sempre gosto de trazer um paralelo, gente, desse tipo de operacional aqui com esses valores. Por exemplo, comparado com a renda fixa, por exemplo, a poupança. Então, na poupança, você põe lá R$2.500 para render, ele vai te dar em média 2% ao ano. Então, nós estamos falando aqui de 35% no mês. Tá? Mas é de risco? Sim, grandes riscos também pode te trazer grandes retornos. Tem que ter consciência quanto a isso. E uma coisa importante é, primeiro, você ter um bom operacional, bem determinado, e você ter principalmente disciplina para acompanhar as regras que você tem para o operacional, tá? Então, olha só, tivemos aqui 2 meses positivos, somados aqui nós tivemos 16 pregões em junho e tivemos 19 pregões em maio. Na verdade, pregões operados, porque tem alguns pregões aqui que vocês vão ver que está com 0. Por quê? Seguindo as regras aqui, pode ser que não tenha atendido os critérios. O candle tenha sido maior que 300 pontos, tenha sido menor que 50, talvez não tenha atendido alguma dessas regras, por isso não deu operação, ficou no 0, poderia ser ganho, poderia ser perda. Então, a gente tem que considerar aqui que naturalmente, geralmente são 20 pregões no mês, mas aqui foi menos. Vamos ver o mês de julho, como é que se comporta, quantos pregões deram entrada, quantas entradas deram, quantas ganharam, quantas perderam. Vamos dar uma analisada juntos aqui no mês de julho. Então, vindo aqui para o gráfico, vamos começar. 1º de julho, o primeiro candle está aqui. Não importa pra gente, importa o segundo candle. Esse é o cara que importa aqui pra gente. O que nós vamos observar aqui? Nós vamos jogar ele lá nas regras. Então vamos olhar primeiro o tamanho máximo dele, que tamanho que ele tem. Então a primeira regra é o tamanho do candle. O candle tem até 300? Tem até 300. O corpo dele está até 50 pontos? Deixa eu verificar. O candle dele está 45 pontos. Por 5 pontos é um candle que está desabilitado, tá? Então não teve operação no primeiro dia. Caso tivesse operação, nós íamos ter a entrada, tá? Então teríamos a entrada. Deixa eu ver se deu. Deu entrada, tá?
Então deu entrada aqui, a partir daí eu vou estipular o meu alvo e o meu stop. Para isso eu gosto de utilizar uma ferramenta aqui que é a risco-retorno. Você pode usar outra? Posso usar projeção de Fibonacci. Como é que eu faço isso? Deu entrada ali, eu vou pegar a mínima, clico, arrasto, paro no meu ponto de entrada e solto. O que ele vai projetar para mim? Vai projetar 100%. Olha lá, o meu alvo seria ali naquele ponto. Um alvo aí de 200, 210 pontos, tá? Então poderia ser dessa forma? Sim. Posso também utilizar outra ferramenta que é a risco-retorno, que eu gosto de utilizar bastante. Como é que eu configuro ela? A minha já está configurada, mas eu vou falar para vocês como é que configura. Fiz a entrada, eu clico e arrasto para o meu risco e ele vai calcular o meu retorno. Então meu risco é aqui na mínima do candle, ó, meu retorno já foi lá para cima. Como é que eu configuro essa ferramenta aí, Edmar? Clica 2 vezes nela, ela vai abrir uma caixinha de diálogo para que você possa preencher. Primeiro, propriedade, 1 para 1, ó, linha de stop e de gain 1 para 1, ou seja, eu quero de stop, eu quero de ganho o mesmo tamanho do stop, 1 para 1. E aí a aparência que são as cores das linhas, né? A linha de start, que é a de entrada, eu deixo ela azul, a linha de stop eu deixo ela vermelha, tá aqui, e do lado a aparência do objetivo, que seria o meu alvo, eu deixo em verde, tá aqui. Vem aqui mandar definir como padrão e dá OK. Ele fica lá toda vez que você clicar e arrastar, ele vai mostrar para vocês, tá? Então, todo preparado o nosso gráfico, vamos dar continuidade. Primeiro dia aqui nós vimos que não deu entrada devido à limitação do corpo do candle. Então nós vamos lá na planilha e colocar 0. Não teve operação. Um pregão a menos de operação. Mas tem que obedecer a regra. Não deu operação, não deu operação, tá? Olha lá, segundo candle, vermelhinho, o que acontece? Para o mouse sobre ele, tamanho do candle, 105 pontos. Aliás, tamanho não, o corpo do candle 105 pontos. Então provavelmente ele tem o tamanho certo. Vamos lá, tamanho do candle 200 pontos, está habilitado, sim, deu entrada. Olha, deu entrada e deu stop, tá? Como é que você sabe isso? Porque, ó, tanto a máxima como a mínima foi rompida. Nós vimos que ele tem lá 200 e poucos pontos, nenhuma delas deu 200 para cima nem para baixo, então já consideramos como stop. Começamos não muito bem. Opa, só precisamos saber o tamanho, né? A gente coloca 10 pontos, então 230 pontos de stop, menos 230 pontos de stop, começamos não muito bem. Então vamos lá para o próximo dia de operação, julho, dia 3, foi dia 3? Não, dia 5, 3 e 4, final de semana. Dia 5 de julho, tá aqui, corpo do candle. Nosso candle tem 90 pontos, tá prontinho para operar, provavelmente tem menos de 300, tá? Deu entrada? Deu entrada na compra. Nós já projetamos aqui e vamos medir o tamanho do nosso ganho lá. 190 pontos. Dando continuidade, o próximo dia, dia 6 de julho. Segundo candle do dia está aqui, ó, bonitinho, vermelho. Corpo do candle habilitado, 150 pontos. Então, provavelmente tem menos de 300, está pouquinho aqui no restante, não vamos nem medir. Deu entrada? Sim. Rompimento, alvo, bateu aqui embaixo. 195 pontos. Seguindo aí, vamos lá. Dia 7 de julho, vamos ampliar aqui. E aí nós temos aqui o ponto de venda. Mínima do candle, vamos ser mais específico, mínima do candle, 126.570. O candle de rompimento, 126.565. 10 pontos abaixo, né? 126.570. Então, teria que dar 126.560 para dar entrada na venda. Deu 65, 126.565, então não deu entrada. Vamos deixar a marcação aqui. Próximo candle. Ó, o próximo candle deu entrada, tanto para baixo como para cima. Então, é stop, tá? Independente do lado que ele foi, ele entrou de um lado e estopou no outro. 250 pontos de stop. Muito bem, próximo dia aqui, dia 8 de julho. Vamos ver aqui, ó. Só o corpo dele já desabilita, são 325 pontos. Então, não houve operação aqui. Dia 8 de julho, vamos lá.
Segundo candle do dia, vamos analisar aqui o corpo dele, tem 45 pontos, está desabilitado também para operação. Próximo dia, dia 13 de julho. Vamos lá, segundo candle do dia, tá aqui, corpo do candle, 120 pontos, 240 pontos de tamanho, deu entrada na venda. Vamos posicionar aqui, stop e gain. E veio no nosso alvo, o candle seguinte, 240 pontos de ganho. Segundo candle do dia, corpo do candle, 360 pontos. O corpo do candle já desabilitou ele, tá? Então, se o corpo dele tem 360, o candle tem mais. Então, não. Próximo dia, 14 de julho, corpo do candle, 360 pontos. Já é maior que o tamanho do candle, também não deu operação. Próximo dia, 15 de julho, corpo do candle, 140 pontos. Acredito que agora nós vamos conseguir ter uma operação. Corpo do candle, 295, 300 pontos. Em cima, cravado. Então vamos ver aqui. Ó, deu operação na compra. Alvo lá em cima. Ó, deu um sufoco na gente, foi lá próximo do alvo, voltou, quase pegou o stop e foi lá em cima e pagou. Então, 305 pontos, 305 porque nós entramos aqui, sempre tem 10 pontos a mais, então o alvo fica maior. Então vamos colocar aqui, vamos colocar 300 pontos de ganho. Vamos lá na sequência. Para o dia 16 de julho, é 16 mesmo? Sim. Então, vamos lá, primeiro candle do dia, abriu, veio o segundo candle, corpo 180 pontos, tamanho do candle 250 pontos. Deu entrada? Deu entrada, entrada nesse ponto, stop embaixo, alvo lá em cima. A sequência voltou, quase estopou a gente, veio novamente. Olha só, aqui é um perigo, ó. Foi até o ponto, vamos ver, deu quantos pontos aqui? A primeira foi lá, deu 150 pontos, voltou aqui embaixo, 190 pontos. Foi lá próximo do alvo novamente, 200 pontos. Aqui é legal, gente, você também pensar. Olha o tempo que já andou, já foi uma vez, voltou, foi próximo do alvo. Aqui nós podemos voltar, poderia estar garantindo aqui pelo menos, voltou aqui em cima, pelo menos 100 pontos, tá? É bom garantir pelo menos 100 pontos, para que não corra o risco de vir te estopar depois de ir duas vezes próximo lá do seu ganho. Então é bem complicado. Então, tá voltando novamente. Então vamos considerar aqui, fica até como dica para vocês. Nesse ponto aqui, eu garantiria, nessa subida aqui, a gente sobe esse stop aqui, deixa pelo menos 100 pontos. Porque já foi uma, foi duas vezes, voltou e está vindo para o stop. Então, pelo menos 100 pontos tem que garantir nessa operação. Eu garantiria 100 pontos na volta aqui, eu colocaria 100 pontos. Mas vamos ver o que aconteceu. De repente foi no alvo, né? Não foi, ó, volta e estopa. Então aqui é aquele típico proteção de capital que você tem que fazer, porque foi uma vez, voltou, você segurou. Voltou, foi lá em cima novamente, pelo menos 100 você já protege. Sobe aqui, protege pelo menos 100 pontos nessa operação. Dá para proteger 100 pontos? Dá, porque olha só quanto ela foi. Ela foi lá em cima, chegou muito próximo, foi a 200 pontos. Então, foi lá, voltou, pelo menos aqui no fechamento você já sairia com pelo menos 100 pontos, tá? 16/7 é o que nós vimos. Agora, o próximo dia 17, né? Na sequência, ó, já abriu com um gap aqui embaixo. Vamos observar aqui, ó. Esse candle não importa, o próximo importa. Corpo do candle, qual o tamanho do corpo desse candle? 425 pontos. Não tem operação, né? Então é zero aqui pra gente. Próximo dia, 16 não foi 17, foi 19, né? 17 e 18 foram final de semana. Então dia 19 foi 0. E agora, próximo dia seria dia 20. O que aconteceu no dia 20? 20 de julho, ó, o candle tá aqui, ó. Segundo candle do dia, corpo do candle
95 pontos. 95 pontos, candle operável. Vamos ver se deu entrada. Entrada aqui, stop, sempre 10 pontinhos acima, olha lá. Aqui dá para ver que ele não bateu lá. Na sequência, veio para baixo. Ó, interessante, tá vendo? Tem que ficar atento quanto a isso na hora de operar. E pegou. Entrada deu aqui, não estopou lá em cima, pagou aqui embaixo. E isso tem que ficar bastante atento. Posicionar certinho a entrada, fazer a entrada certinho, olha lá, ó. 186 pontos, é isso mesmo? Vamos colocar 185 pontos, porque ele não dá esses quebrados, né? 185 pontos, ó. Operação pagadora. Tem que ficar atento nos detalhes, por isso que a gente opera candle. Tem que ampliar, colocar a linha no ponto certinho, na pontuação certinha, tá? Muito bem. Foi 20/7. Próximo dia de pregão foi 21. 21/7. Olha lá, o segundo candle do dia, corpo do candle, 195 pontos, mas eu acho que desabilita. Deixa eu ver o tamanho desse candle aqui. Tá com uma cauda muito grande. 475 pontos, desabilita, não teve operação, é zero aqui, não tem. 22 de julho, próximo dia. Corpo do candle. Vamos já olhar pelo corpo, né? 30 pontos. Sem chance, sem operação, zero também. 23 de julho, foi 23 de julho, tá aqui embaixo. 23 de julho, ó, super candle. 290 pontos. Deu entrada? Olha que legal, bom pra gente observar, ó. Primeiro candle. Deu entrada aqui? Não deu. Vamos marcar aqui pra gente ver se deu entrada ou não, olha lá. 10 pontinhos acima, 10 pontinhos abaixo, o candle não bate, então não deu entrada. Então, a partir do candle base, candle 1 não deu entrada. Candle 2 deu entrada. Então agora nós temos uma entrada. Se não tivesse dado, a gente ia aguardar o 3. Stop lá em cima, alvo aqui embaixo. O que acontece na sequência? Veio aqui e bateu no nosso alvo. 290 pontos, né? Vamos colocar 290 pontos. Próximo dia, 26, 24, 25, final de semana, 26, vamos ver aqui. Tô vendo um candle meio pequeno aqui. Parando o mouse sobre ele, corpo do candle, 35 pontos. Não teve operação nesse dia. Próximo dia de operação, acho que dia 27, né? 27 de julho. Aqui o candle, corpo do candle, 105. Que não tem 300 com certeza, então aguardando a entrada, ó, novamente, ó. Na sequência, deu entrada na venda, olha só. E aí na sequência, olha lá, a gente foi estopado. Então não deu entrada no primeiro, deu no segundo candle e deu stop 175 pontos. 28 de julho, lá em cima, ó, deu cravado 50 pontos. Tá habilitado, 50 pontos está habilitado. Deu entrada? Deu. Stop aqui. Na mínima, olha lá, foi quase no alvo e depois bateu. Quanto que deu aqui? Opa, 170 pontos. Praticamente recuperamos a perda do dia anterior. 29, corpo do candle, 75 pontos, está habilitado, bonitinho. 240 pontos, tamanho do candle. Ó, a entrada lá em cima, muito bom. Favor da tendência, muito bonito. Olha só, vamos olhar com calma. Bateu, ó, bateu sim. Então foi lá e pagou 250 pontos, né? Vamos 250 pontos. Primeiro candle do dia está aqui, segundo candle. Vamos ver lá, corpo do candle, 120 pontos. Vamos ampliar aqui, 120 pontos. Deu entrada? Deu entrada. Vamos conferir aqui essa entrada, tá meio duvidosa, né? Máxima do candle, máxima 920, máxima do candle de entrada 930. Isso quer dizer o seguinte, vou até ampliar bem aqui, ó. O que aconteceu? 920, olha lá, ó, deu entrada.
Deu entrada, ó, bateu na entrada e veio e estopou, tá? Então tem que ficar ligeiro nessa questão. Deu entrada sim na compra, mas veio para baixo, estopou 250, praticamente devolvemos o dia anterior, tá? Muito bem, dia 30 foi o último dia, não teve mais operação. Como ficou o resultado do mês de julho com poucas entradas, né? Tivemos poucas entradas, mas observem uma coisa. Nós tivemos poucas entradas justamente por causa dos dias que não deu operação. Nós tivemos operações vencedoras 9, operações perdedoras 3, aproveitamento 75% do operacional. No aporte de R$500, nós tivemos um rendimento de 48%. Então, se a gente comparar aqui, ó, mês de maio, 58% de lucro. Mês de junho, 35% de lucro. E mês de julho, 48% de lucro. Um aporte de R$500. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha acrescentado um pouquinho mais de informação para você, que seja útil. Sinceramente, foi feito com todo carinho, elaborado aqui, testado para que você tenha mais uma opção de operacional, mais uma opção de estudo, né? Que a ideia principal é essa, é levar vocês a estudar sobre uma determinada ferramenta. Então tá aí, espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma com o seu aprendizado. Até o próximo vídeo, agradeço muito por ter ficado comigo até aqui. Até mais, fiquem com Deus. Tchau!